Muito bem, muito bem, muito bem. Yeah! Viva nós! Meus amores, é um prazer estar com vocês aqui hoje. A vida está passando por muita mudança, mas a de todo mundo. Como estão te tratando, gaúcho? Olha, Bem? os gaúchos eu não sei, mas acredito que sejam espetaculares. É porque os gaúchos daqui primeiro que na aldeia é cheio de nordestino, carioca, isso aqui parece até, sei lá, uma Nova York brasileira. Mas algumas coisas já percebi. Por exemplo, o gaúcho ele tem uma cidadania muito forte. Eles têm um orgulho de serem gaúchos, das gírias e tudo mais, que é muito bacana. Mas, como hoje, algumas... O que houve? A Tânia caiu? Não sei. Eu acho que sim, que ela sumiu de repente. Algumas pessoas vão ter que sair cedo hoje, então vamos tentar explorar o máximo possível, embora a gente tenha necessidade também de interagir fora desse âmbito. Essa matéria que tu falou do Sandro está tudo em inglês. Quando é em inglês, Você conseguiu o arquivo, Délia? Não, ele não colocou uma coisa aí, um arquivo, um negócio? Não, porque, na verdade, o que eu vi dele foi uma foto. Não sei se depois ele colocou o arquivo, porque eu acordei hoje... Sei, mas quando é tudo em inglês, temos que colocar o tradutor. Eu não sei inglês, né? Então, me dá mais trabalho. Eu ia te pedir... Estava olhando aqui no livro dos argentinos se tem alguma coisa de estresse no trabalho, isso, mas eu não tive tempo. Se você tiver o arquivo do Sandro e puder me enviar, eu te agradeço, porque eu tentei entrar no site e aí você tem que pagar $60. E o Sandro falou que você parece que os 6 primeiros meses você não paga. Mas eu não tive tempo de acessar o site novamente. Eu também não. Por que eu propus trabalho, estresse e yoga do riso? Porque são 3 coisas que são fundamentais para a vida. Tá? Ninguém vive sem trabalho, ninguém vive sem estresse, e o riso, basicamente, é o gozo da vida. Tá? E também acredito que ninguém viva sem riso. Sem rir, a pessoa simplesmente, em determinado momento, vai sucumbir. Só que a gente não está habituado a fazer reflexões a respeito disso. E aí você, às vezes, encontra dificuldades nessa interação. Como a gente está fazendo yoga do riso, a gente está querendo aprofundar isso. A proposta do estudo é essa, você fazer um aprofundamento. E aí a gente pode começar pelo trabalho. Eu não sei se a Adélia viu, eu não sei se se o Marcelo viu a apresentação do Marcelo. Não chegou a ver, não, né? Não vi nada essa semana aí. Eu assisti, sim. Eu vi ontem à noite, só para você ter uma noção. Eu achei bem interessante. O Marcelo, ele se apresenta, ele era um advogado sindical, conhecia o yoga do riso, e, em função das variações do mercado de trabalho, ele acabou partindo mais para esse lado do yoga do riso, mas aproveitando o conhecimento que ele já tinha. Então, ele, como advogado sindical, tinha muito contato com a empresa, com o sindicato, e ele faz um trabalho que eu acho bem interessante, porque não é só a aplicação do yoga do riso como a gente conhece. Ele fala de gestão do humor no ambiente do trabalho. Isso. Tá? Só que... Vai ter o curso, né, dele agora em fevereiro, disso.
Pois é, vai ter um curso o que é uma coisa super interessante. Você vê o seguinte, aqui a gente tem pessoas maduras, pessoas que já têm um nível de consciência espiritual. Eu não sei se o Marcelo se refere a isso, porque ele também tem uma consciência científica muito profunda, então não sei se existe um conflito nele dessa questão de espiritualidade ou ele vê também dessa forma, mas, de qualquer forma, a gente tem uma percepção mais ampla da vida. Seria muito bom se houvessem jovens aqui que estão participando da formação de yoga do riso, para eles se apropriarem dessa questão do trabalho, porque todo mundo trabalha, só que de uma forma inconsciente. O trabalho deveria ser a serviço do ser humano, e, no entanto, não é. É para explorar o ser humano. E isso acontece de uma forma consciente e inconsciente. É uma coisa curiosa. De repente, o Marcelo pode falar até melhor a respeito disso. Eu não sou... Desculpa, William. Eu acho que depois, não sei se a gente vai dar uma paradinha agora nas festas. Tem um rapaz em Santa Catarina, eu acho que alguém conhece ele, se chama Thiago, eu acho. O do marketing. Aquele rapaz do marketing que ele faz coisas para a empresa, né? Ele deve ter porque ele leva coisas do yoga do riso, é líder do yoga do riso, e seria interessante convidar ele para contar o que ele acha, né? Quando ele vai, o que ele encontra, também seria bom. Não sei. Se chama aí que tá. Eu tenho que tomar um cuidado, porque, pelo menos na minha visão, essa relação do trabalho do estresse, do yoga do riso, se a gente não tomar cuidado, e, aliás, essa é a proposta da minha discussão, tá? Eu não sei se vocês concordam, mas se você não tomar cuidado, o que vai acontecer com o yoga do riso é o que já está acontecendo, é o que foi alertado no vídeo, tá? Que as empresas, vamos colocar assim, as pessoas que dominam economicamente o mundo, eles se apropriam de absolutamente tudo para monetarizar e eles obterem mais lucro do que já obtêm. E isso pode acontecer, sim, com o yoga do riso. E pior ainda, com a nossa contribuição. E uma das formas é justamente essa. Se você observar a fala do Marcelo, eu não estou criticando o trabalho dele, ele faz tudo em função da empresa. E a gente não pode, a gente perdeu a noção do que é pessoal e do que é a empresa. A gente mistura uma coisa com a outra. Quem faz uma crítica muito profunda a respeito disso, e ele não fala nem de empresa, ele fala da sociedade como um todo, é o Osho. O interesse da sociedade não é o seu interesse. Você precisa reforçar os seus interesses pessoais para você não ser vítima, para você não ser arrastado pelo ambiente. E aí, quando a coisa é tão confusa que a gente começa a ver o ambiente como o trabalho, como a empresa, e não como uma interação que você faz parte da natureza. Entendeu? Então, estão acabando com o mundo. Eu já estou até ampliando mais o debate, mas eu tenho que tomar cuidado, porque senão, se eu convidar o Thiago, convidar o Marcelo, o que vai acontecer é que todo mundo vai focar o interesse do yoga do riso em cima de trabalho, só trabalho. Eu já falei, a gente já tem uma tendência, por sobrevivência, a achar que sobreviver é trabalhar, ganhar dinheiro e consumir. E não é verdade. Você tem gente que dedica a vida a viver sem dinheiro. O dinheiro não é necessário para a vida. O dinheiro não sempre foi presente na vida. Mas eu discordo um pouquinho disso aí, porque eu acho que o yoga do riso tem a função de chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas chegar, melhor. A ser uma ferramenta para as pessoas terem. E entrar na empresa é uma sementinha que cada um que conheça essa ferramenta pode levar para casa, pode levar para a família, pode
Isso não quer dizer, e trabalhar com yoga do riso não tem nada de ruim, né? Não estou falando isso. Eu estou falando do sempre que a nível de gente... consciência e da motivação. Se você tem uma motivação de ganhar dinheiro com yoga do riso, você está direcionando a sua energia para a questão de acumulação. Mas não acho que seja esse o objetivo do Marcelo, que é a única coisa que ele Não, coloca. também, Zé, eu também não falei isso. Eu estou falando, cara, eu não sei se você consegue acessar, porque é uma questão de visão. Que hoje em dia nós funcionamos em função do trabalho e do dinheiro. Embora a gente não perceba, todas as coisas levam a isso. Tá? E se a gente não tomar cuidado, isso que eu estou falando fui eu que falei, estava lá no vídeo. E isso você percebe, não é só com yoga do riso, você percebe isso com o budismo, com todas as religiões, com espiritualidade. Nós temos um mercado de espiritualidade. Você percebe, cara, mais nitidamente, você percebe isso na religião evangélica. Verdade. Se a gente está dizendo que yoga do riso é uma atividade espiritual, ela também está suscetível a esse tipo de mercantilização. Então, é só uma cautela, é uma discussão para a gente poder ampliar nossos olhares para não cair na mesma esparrela. Você, William, está falando exatamente a minha crise dessa semana. Porque exatamente está na crise, eu ainda estou nessa crise de pensar em como usar essa ferramenta, porque é uma coisa de muita responsabilidade você ser um líder do yoga do riso. Eu acredito, entendeu? Eu vi na hora que eu fui me apresentar, eu fiz tudo errado, você não pode imaginar. Tudo que eu podia ter feito errado, eu fiz errado. E aí, eu já me preparei um monte. Então, é uma questão de evolução, eu acho. Acho que a gente pode, qualquer uma dessas coisas que você levar em consideração é realmente como você se posiciona, quem você é. É o que o yoga do riso vai transformar em você e nos outros. Mas é uma excelente ferramenta e você tem toda a razão, ela tem que ser livre, né? Livre de preconceito, livre de situação financeira, ela tem que ser usada para ganhar dinheiro também, porque a gente vive ainda nesse planeta desse jeito, mas vai mudar. Eu estou tentando mudar, eu estou tentando me liberar do dinheiro, entendeu? Porque tem muito mais coisa que são muito mais, as coisas que são realmente importantes você não pode comprar, entendeu? Na minha opinião e para a minha vida. Porque tem amizade, etc, etc. Mas todo mundo sabe disso. Mas o que eu quero te dizer é que todo mundo tem que ter essa consciência que o riso é realmente uma ferramenta muito importante. Como você vai se posicionar? Isso provavelmente vai mudar. Porque cada porta que bate na sua cara, que eu já tive algumas, você tem que se renovar, falar assim, não, eu acredito nisso aqui, então vamos lá. E vou fazer voluntário. Todo mundo fala, né, para fazer voluntário no início. Entendeu? Então, eu acho que é o caminho, você fazer voluntário, bater a cara na parede, porque todo mundo é diferente, a gente tem que aceitar essas liberdades, essas diferenças. Tem muita coisa que a gente precisa ver na gente mesmo no processo. E acho que esse aí é uma questão, uma das questões. Uma das questões do yoga do riso, né? Olha só, já que ela falou uma das questões, você vê o seguinte, polêmica, eu só falei de trabalho. Quando eu começar agora a falar de estresse, porque estresse nada mais é do que a interação da tua experiência com o seu corpo, ou seja, a sua experiência mobiliza energia, e seu corpo vai reagir a essa interação que houve. O trabalho está tão desequilibrado que, hoje em dia, trabalho é sinônimo, e eu vou usar o termo específico, de estresse. Ou seja, de tensão aguda, de tensão crônica, de tensão doentia. Tá? Porque estresse, eu gosto de ressaltar que existe o estresse positivo, que o estresse tem sua finalidade, a gente usa a palavra de uma forma equivocada, mas, de qualquer forma, hoje em dia, trabalho é sinônimo de tensão de doença. Você tem especialistas
em doenças do trabalho. Você tem, hoje em dia, uma ciência de doença do trabalho. Gente, trabalho não deveria ter esse viés. Trabalho deveria ser algo para organizar, para melhorar a vida humana. Mas não, está sendo usada para tirar a consciência, tirar a energia, tudo isso em benefício de meia dúzia de pessoas no mundo inteiro. Quem ainda não acordou para isso vai ficar zumbizando por aí. E é o que a maioria faz, infelizmente. Então, se a gente quer que yoga do riso seja uma coisa libertadora, seja uma coisa que desenvolva a consciência e a espiritualidade, a gente tem que também estar atento a esse tipo de coisa, porque senão a gente vai entrar, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, não sei o que, não sei o que, eu vou fazer yoga do riso, daqui a pouco você está escravo aqui da telinha, tá? Vai ter que desenvolver marketing digital, a Adélia falou, fulano lá faz marketing, não sei o quê, isso aqui é outra porcaria que, vai dar ruim. Vai dar ruim essa pandemia, ela pode ser corretiva, mas pode aprofundar a crise humana mais ainda. Exatamente! Tudo vai aparecer, maravilhoso. Tiago não trabalha com marketing digital, né? É outra coisa. O que foi? Não. O Tiago não é marketing digital, Não, né? só estou falando porque o que acontece? A tendência do mercado de trabalho é cada vez mais ser online, essa coisa toda. E já existe o marketing digital que utiliza todas as... Como é que se diz? Todo o conhecimento a respeito da psique, das emoções humanas, em função de mercado, de manipulação das pessoas. E aí você mergulha nessa coisa e você se torna escravo, porque é uma infinidade de atividades no computador para você obter sucesso que você não vai poder fazer outra coisa, até para ir ao banheiro, você fica aqui sentado na telinha. Isso para você obter o sucesso entre aspas, né? Na venda do seu produto de yoga do riso. Então, só estou mostrando o seguinte, trabalho, estresse e, possivelmente, yoga do riso vão estar conectados numa energia muito ruim se você não fizer uma reflexão profunda sobre o que representa trabalho, estresse e yoga do riso. Essa é a proposta. Tá? Aí, a partir daí, a gente pode conversar, cada um emitir sua opinião. Eu acho que eu não sou dono da verdade. Eu acho, não sou dono da verdade. Eu mal me conheço. A sua verdade você é dono. Cara, nem a minha. Nem a minha. A minha verdade, sabe qual que eu quero que seja? Seja eu olhar para mim e que palhaço esse cara. Ele pensa que sabe alguma coisa dele. Cara, no final das contas, isso é yoga do riso, tá? É você achar que sabe alguma coisa e é uma gargalhada, é uma piada pronta. Mas aí eu vou deixar mais aberto para vocês contribuírem, porque a minha preocupação é essa, é mostrar que trabalho, estresse e yoga do riso precisam ser adequadamente dimensionados pelos praticantes, pelos líderes, para que ele não venha a ser absorvido, já sendo arrastado, porque tudo hoje em dia, gente, é muito poder em torno do dinheiro. Para você reverter isso, é uma coisa difícil. E é muito simples, porque quando você tem meia dúzia de ricos, você tem muito mais concentração de energia e todo mundo trabalhando em função do que essas pessoas determinam. Hoje em dia, o Estado trabalha para essa meia dúzia de pessoas. O marketing trabalha para meia dúzia de pessoas. Tudo trabalha para meia dúzia de pessoas. Então, a gente pode ser arrastado o yoga do riso junto, porque o yoga do riso não é maior do que os estados, não é maior do que o marketing. Está nascendo agora. Então, uma criança que tem que ser muito bem cuidada. Falei demais, desculpem. Eu
não teria esse medo, não, Wilson. Sabe por que eu não teria esse medo? Porque a gente tem a internet e as pessoas estão se conectando. Todos os grupos que eu faço parte, que são vários, no Brasil, porque aqui na Europa é difícil, não encontrei ainda. Todos os grupos que eu faço parte são muitas pessoas, estão justamente no sentido da liberdade, no sentido do soltar. A Adélia sabe disso, ela entende disso muito melhor que eu até. E acho que a gente está chegando num momento importante nessa pandemia. Eu só vejo positivo, apesar que eu tenho umas baixas de vez em quando eu encontro com a minha sombra, quando eu encontro com o meu ego, quando eu encontro... É para rir, rir alto. Quando eu encontro com a minha sombra, com o meu eu que eu não consegui fazer, com uma coisa que eu planejei não deu certo, putz, aí eu fico, será que eu estou fazendo o negócio certo? Quando eu encontro com o meu ego, eu fico igual você está falando assim, meu Deus, será que esse negócio vai dar mesmo? Aí passa, eu respiro fundo, dou uma gargalhada, passa. Então, entendeu? Você tem que ter confiança. Taninha, o que mais me dói, sabe o que é? É que toda vez que fala de medo, de desconfiança, de negatividade, eu me identifico, mas o pior disso tudo, acabo me achando que eu sou um egóico. Pô, que coisa mais triste. O sujeito faz o maior esforço é a torcida do Flamengo. Pô, e, de repente, se descobre um egóico porque tem medo, porque vive preocupado. Realmente, o que me traz aqui é um medo, não vou esconder. É um medo de que a coisa desande. Vai não, Mas, não cara, tem condição. Cara, sinceramente, é o que eu já falei. O problema não é o fato de eu ser um egóico, não é o fato de eu ser negativo, é o que eu faço com isso. Porque o negativo também tem função. E a minha função é justamente equilibrar, não deixar que as pessoas que são extremamente otimistas deixem que as coisas andem à baila, porque existe um equilíbrio entre a natureza, que é a concentração, que é a organização, que é uma certa ordem, e a natureza espiritual é o caos. É tudo totalmente livre, aberto, sem ordem nenhuma. Não é eu vou te mandar duas coisas que eu lembrei aqui, eu vou te mandar. Existe ordem, cara, 7 leis do universo, 7 ordens do universo. Tem um diretor da orquestra que está cuidando de tudo, não esquece, né? Sim, mas você faz o seguinte, passa a vir. Assim. Então, vamos fazer o seguinte, vocês passem a viver em função exclusiva da questão espiritual. Você quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Passa a viver de luz. A Tânia até falou disso. Vive de luz. Daqui a pouco você vai para a espiritualidade totalmente, inclusive o corpo todo. Partir para a espiritualidade. Porque, se vocês analisarem, vocês vão chegar à conclusão de que existe um equilíbrio, mas aí já não é da ordem do pessoal. Quem tem esse equilíbrio não somos nós. Tá? A gente está o tempo inteiro nesse vai e vem. Aí já até o estudo do estresse, né, Marcelo? Ora você está subindo, ora você está descendo, e a gente vai buscando esse equilíbrio. Mas vamos sair dessa discussão muito filosófica e vamos trazer ele de volta ao yoga do riso, o trabalho e o estresse, para ver o que a gente consegue trazer de mais objetivo. Porque, senão, você pode perceber também, todo papo muito espiritual ele tende a uma profundidade abissal que daqui a pouco se perde. Fala aí, Marcelo. O silêncio. Não sei, tem tanta coisa que foi dita que eu estou aqui ainda refletindo, mas já aproveitando que o William falou de negatividade, que ele se identifica com negativo, eu fiquei imaginando na minha cabeça aparecer um átomo, sabe? O que é negativo está lá circulando em volta, está livre, né? Então não é tão ruim, William, ser negativo, porque a energia está muito mais forte ali na região da esfera atômica em volta do átomo.
Mas sobre o trabalho, yoga do riso e estresse, né? Eu não sei, eu vejo as coisas um pouco diferentes, eu acho. Eu vejo a questão de que o importante é que todo ser humano precisa empreender. Eu não gosto muito da palavra só trabalho, mas todo ser humano precisa empreender. Ele para fugir daquela apatia que nos mata, né? Aquela falta de ação que nos deixa mortos já antes de morrer. A gente precisa empreender positivamente ou negativamente, eu sei do que for, mas empreender exige sim um esforço, né? Exige sim um estresse, existe estresses positivos e negativos vão ocorrer aí, o destresse, o eustresse, né? A gente vai ter esse aumento da energia para dar conta daquele empreendimento e aí o yoga do riso vem para liberar esse estresse, para liberar, seja o estresse positivo, seja o estresse negativo, essa tensão, né, esse aumento de tensão que a gente provoca para fazer o nosso empreender, a gente precisa de alguma coisa que nos libere, né, que nos liberte, que nos deixe extravasar. O yoga do riso tem essa função, né? Tem outras coisas que fazem isso, né? Chorar também faz isso, né? Podia ser o yoga do choro, né? Não faria nenhuma yoga do choro, né? Mas o yoga do riso tem esse papel e por mais que a gente tenha essas forças, né? Essas forças conduzindo a gente para, né, para alguns grupos que tem né, para alguma meia dúzia de pessoas que o William cita ali, e realmente a gente, né, o nosso mundo acaba sendo coordenado por meia dúzia de pessoas, não sei se literalmente, mas tem uma força, tem forças muito grandes. Por mais que tenha isso, se a gente focar no empreendimento de cada ser humano, não na empresa, né, não naquela instituição, mas que cada pessoa que está ali é um empreendedor, né? Essa é uma visão que a gente precisa ter. E cada um está ali fazendo o seu tentando conduzir a sua vida, tentando ir em alguma direção. Se o yoga do riso se concentrar nisso, né, entrar nas empresas para se concentrar nisso, ele vai estar fazendo o seu papel, né? Se ele começar a negociar muito com a empresa, né, que é um aglomerado de pessoas que estão tentando empreender, aí ele acaba se perdendo do papel de libertador, né? Porque daí ele vai talvez libertar a empresa, não, né, vai libertar aquela organização como um todo, deixá-la mais produtiva, deixá-la que ela quer ser, para o bem ou para o mal, né? Tem empresas boas, empresas ruins, mas perde o foco de fazer a libertação individual. Eu acho que esse é o grande poder do yoga do riso, fazer essa libertação individual, fazer com que a pessoa comece a se auto-perceber, comece a ter essa consciência mais ampliada, e nisso a espiritualidade, para mim, eu acredito também, né, na questão espiritual, tá, William? Eu gosto da ciência, mas a ciência para mim é muito limitada, né? Ela não tem capacidade, né? A ciência ela tenta compreender aquilo que é visível, e aí o que é visível é muito pouco, né? É muito pouco do que, né, os nossos sentidos podem captar. Acho que a mente humana é muito limitada, é muito distorcida, ela nos engana, ela nos maltrata, porque a gente não tem capacidade de a gente dá uma interpretada tentando achar que sabe alguma coisa, mas é muito pouco. Marcelo, a gente tem capacidade, mas o negócio é o treinamento. Treinamento, tudo é treinamento. Só que a gente tem que encontrar o treinamento correto. Aqui na Igual do Riso é uma técnica, é um treinamento dessa liberação. Tem. Eu não posso dizer, nós não usamos, você que é médico sabe que a gente não usa tudo que está entre umas duas orelhas, a gente todo dia está descobrindo coisa nova sobre o nosso ser, estou falando físico, entendeu? A gente sabe muito pouco, é que a gente não pode, esse é o meu treinamento aqui, ou em qualquer lugar, é amar-se julgamento. Então, tentando abrir o espectro, é uma liberdade difícil. Toda hora dá aquele baque, será que vai dar conta? É muita informação. Mas a gente tem que ter cuidado com o que fala. Isso é o meu maior problema, que eu falo demais e falo muita besteira, entendeu? Então, mas ter cuidado com as palavras.
dizer que não temos capacidade é muito restritivo. Não estou aqui te julgando, não. Quem sou eu? Estou aqui para amar sem julgamento. Mas, entendeu? Essas coisas. Por exemplo, o meu problema, eu teve um problema na mandíbula, porque tem o quê? Um mês que eu estou fazendo yoga do riso e estou forçando. E aí, a minha mandíbula está caindo. Entendeu? É para rir mesmo, porque eu estou de manhã, acordo toda dolorido, tem que fazer exercício. Você entendeu? Tudo depende de cada um, é limite pessoal. A gente vai indo para abrir. Eu queria te... Fala, continua. Não, mas tudo bem, é importante as falas para a gente saber o que está chegando, porque a gente tem uma percepção individual, né? A gente não consegue perceber, a gente só consegue perceber o mundo a partir do que a gente olha para fora, né? Então a gente não consegue perceber o que o outro também está percebendo. Mas o que eu estava falando sobre não ter capacidade mental para entender a consciência, é que a consciência é muito mais do que só palavras, né? Quando a gente chega na natureza, a gente percebe isso, né? Se a gente está em contato, a gente bota o pé no chão, a gente se integra mais com a natureza, a gente começa a perceber que, né, ou nas relações, não precisa ir lá no meio do mato, né, me libertar totalmente de tudo, viver na espiritualidade plena, né, eu sou parte disso tudo, né, mas numa relação qualquer, numa relação familiar, numa relação de pai, filho, mãe, né, todas essas relações humanas que a gente transmite coisas e recebe coisas e a gente não consegue nomear isso tudo, por mais que tenhamos algumas palavras para dizer, né, mas a gente não consegue nomear tudo que acontece ali, todas as energias que são trocadas ali, né, se a gente pode chamar assim, e que muita gente está ficando muito cega para isso, e principalmente aquelas que têm muitas palavras para dizer, para explicar. Aquelas que têm muitas palavras para explicar muita coisa, acabam perdendo muito. Eu sei porque eu passei muito tempo tentando explicar as coisas e cheguei à conclusão de que eu estava no caminho errado. Não é por aí a via da evolução da gente. Para a gente ampliar a consciência, a gente não explica tanto, a gente vive, né? A gente age, a gente se move em direção a algo, a gente deixa esse algo nos atingir, né? Como o yoga do riso, quem sente, né? Quem consegue participar da meditação, por exemplo, do yoga do riso, e deixar as sensações fluírem, né? Seja o que está fora, né? Porque estar com outras pessoas rindo também é uma energia importante, né? Que faz parte da meditação. Então, deixar aquela energia toda entrar em ti e perceber aquilo que está fluindo de ti mesmo, ou por dentro, que está circulando dentro da gente, é algo que deveria ser mais valorizado, né? Deveria ser estimulado. A gente deveria focar mais a atenção quando fala de yoga do riso nesses detalhes do que exatamente na técnica, né? Então, se a gente, né, voltando para trabalho, estresse e yoga do riso, a gente vai na empresa, né, ou vai em qualquer lugar, né, porque empreendimentos humanos tem em todo lugar. A pessoa nasceu, ela já começa a empreender, ela está ali buscando alguma coisa em volta dela, começa a mexer no mundo, né, e depois isso se transforma em alguma utilidade, como o William bem pontuou, né? A gente, quanto mais verdade, quanto mais tudo que está dentro da gente é exposto nessa ação humana, nesse empreendimento humano, menos a gente se deixa contaminar por essas forças ocultas aí, né? Então, se a gente vai na empresa, né, uma igreja, onde quiser ir, né, trabalhar yoga do riso num grupo disso, num grupo daquilo, pagando ou não pagando, a questão do dinheiro é outro detalhe ainda, mas se a gente vai fazer esse empreendimento, vai ali para trocar isso com aquele grupo, né, trocar isso trocar essa energia que é libertadora, para que aquela pessoa que está fazendo o seu próprio empreendimento humano, ela possa se libertar, possa aliviar os diversos estresses dela, né, dar uma equilibrada nela, a gente está fazendo bem o nosso papel. Eu acredito que a gente está fazendo bem o papel de líder do yoga do riso. A questão da cobrança, né, para não deixá-la de fora, a questão da cobrança já é uma outra questão de relação com o dinheiro, né? O dinheiro,
O dinheiro é uma forma em que a gente coloca a nossa energia, né? A gente transfere nossa energia, essa energia para o outro tem algum valor, né? O outro gosta de sentir energia, e há uma troca, né? de dinheiro, né? Uma troca então eu te dou isso, né? Eu podia te dar mais energia que eu tenho, né? Mas a gente viver só de energia pode ser que não seja suficiente, né? Pode ser que a gente não consiga sobreviver. Então eu te dou um dinheiro em troca da energia boa que tu estás me dando. Só que o mundo está cheio de pessoas que querem ter poder. Poder é esse acúmulo, né? Esse acúmulo dessa energia, em forma de dinheiro, em forma de bens, em forma de tudo aquilo que possa mostrar para os outros que eu tenho muito disso, né? Para mim, quase uma doença, né? De querer acumular muito mais do que tu precisa ter, né? Mas tem pessoas que se distorcem e acabam acumulando demais. Mas a gente deve, sim, talvez trabalhar por contribuições. Chegou o Marcelo Xará para falar sobre a visão dele. A gente pode aceitar contribuições espontâneas, né? São formas bem interessantes que eu vejo nesse mundo mais colaborativo, que eu não sou muito fluente nele, mas nesse mundo mais colaborativo eu noto que há formas de contribuição espontânea, em que a pessoa dá o que ela sente que deveria dar, é uma boa estratégia, mas nada impede de né, se eu vou trabalhar, principalmente dentro de uma empresa, né, para fazer esse trabalho né, focado no empreendimento de cada ser humano, não exatamente no da empresa, que quando cada ser humano estiver indo no seu caminho, eu acho que deve estar tudo bem. Mas, já que a empresa tem muito forte essa lógica, nada impede de eu valorizar esse trabalho. Eu estou ali para potencializar esses seres humanos, né? A empresa vai ter sempre algum ganho quando a gente potencializa seres humanos. Então, nada impede de eu colocar um valor justo, um valor quanto mais raro é alguma coisa, quanto mais impacta alguma coisa, mais, no mundo do dinheiro, mais ela vale, né? mais a contrapartida deve existir. Então, esse trabalho, né? Eu como fazendo meu empreendimento humano, se esse trabalho de yoga do riso dentro da empresa, eu acreditar que ele está ajudando pessoas a se potencializarem, e isso é o que elas precisam dar sentido para a sua vida, né? Hoje em dia as pessoas buscam muito isso, elas trabalham por trabalhar, assim, sem meio, sem saber, porque precisa ganhar o dinheiro, porque precisa do emprego, mas o que todo ser humano busca é essa satisfação, essa autorrealização, né? De estar fazendo algo que é importante para si mesmo e para o mundo à sua volta. Todo mundo quer essa sensação. E Yoga do Riso promove essa sensação, não exatamente, né, dando o propósito para a pessoa vai ter que achar o propósito dela, mas promove essa capacidade dela ter esse instrumento para regular esse estresse diário da tentativa de se empreender. Então, cobrar bem cobrado da empresa, eu acho muito justo, né? Não vejo nada de errado. O Marcelo, que está aí, deve, como tem a prática, eu só estou no campo teórico aqui, como tem a prática no dia a dia, ele pode falar com muito mais propriedade, né? Porque ele tem essa noção da energia que é tratada ali. E aí o viés, sim, se eu usar um viés para eu também ganhar cada vez mais dinheiro e ser o famoso cara que faz isso tudo, né? Eu também vou estar me distorcendo, mas aí tem as forças positivas e negativas aí do mercado e cada um escolhe o lugar que quer ficar. Fala, Marcelo, chegou agora. Eu tenho só uma pergunta, até talvez o Marcelo possa responder. Quem é que tem experiência de transformação pessoal com relação exclusivamente a Yoga do Riso, pessoal? Transformação pessoal? Eu acredito que eu tenha, né? Eu me sinto uma pessoa bem diferente do que eu era antes, né? Eu sempre estou em constante transformação, né? Faz alguns anos já que estou nessa jornada de autoconhecimento, né? Tentando fugir da pessoa que sabe tudo para a pessoa que quer se tornar mais ciente de si, né? Do seu pequeno papel nessa coisa do universo. Eu vejo que o Yoga do Riso me permitiu conhecer mais sobre o meu corpo. Apesar de eu estudar ele, né? Estudar os corpos em geral, né? Eu conhecia muito pouco de mim mesmo, né?
das minhas travas, né? Eu sabia que eu era travado, mas eu conhecia muito pouco das minhas travas pessoais. Eu tenho percebido que cada vez que eu rio, né, no yoga do riso, da gargalhada, a minha gargalhada ainda é pequena perto do William, eu sou fraco de gargalhada, mas a minha, cada vez que eu faço esse riso, né, até ter as contrações, até liberar tudo que está meio amarrado em mim, cada vez que eu faço isso, eu sinto coisas que eu nunca havia sentido. E o sorriso, que a gente discutiu em algum estudo anterior, aí, que é uma coisa mais branda, também tem entrado, começou a fazer mais parte da minha vida, que eu sempre fui... Eu digo que eu nasci velho, né? Eu já era velho, eu já era sério demais desde criança. Então, eu tenho me tornado mais leve, né? Então, eu tenho notado essas mudanças em mim, claro, ainda pequenininha, né? Mas eu tenho notado que essas mudanças, essa transformação tem me feito muito bem internamente e faz bem para tudo que está no meu entorno. Então, eu acho que isso é uma grande transformação, é um grande prêmio, é um grande pagamento que eu recebo praticar o yoga do riso. Bom dia, Marcelo. Essa pergunta da Tânia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Antes de você entrar de sola, Marcelão, deixa eu fazer algumas pontuações em cima do que o outro Marcelo falou, o Hutzin. Marcelo 1, sou Marcelo 2. Isso. Não tem 1 e 2 aqui, não. Aqui é todo Marcelo. Ele chegou primeiro. Ele chegou primeiro que eu. Marcelo aqui. Quem chegou primeiro no Rio, isso aí foi o Marcelo. Primeira coisa, cara, existe a possibilidade de futuramente o yoga do riso ser caçado pelas grandes corporações. E eu explico por quê. Assim como a educação é reprimida no mundo inteiro, porque a educação é libertadora, a mesma coisa pode vir a acontecer com o yoga do riso. Tá? Segunda coisa, vocês veem como é que a participação, trazer a discussão, enriquece os nossos conhecimentos. O Marcelo me ajudou a organizar uma coisa que eu intuía, que era a necessidade da gente discutir isso aqui. E ele está me ajudando a organizar esse debate. Esse debate não vai se encerrar hoje aqui de jeito nenhum. Ele tem vários vieses importantes, porque, por exemplo, o Marcelo Pinto é uma pessoa que é importante porque já é uma pessoa que tem história, é uma pessoa que tem escola, que tem experiência, e tem o trabalho dele que vai ser apresentado, ele está aqui trabalhando, tá? Mas, por outro lado, o Marcelo Hutzin está fazendo aqui um trabalho voluntário, é um cara ocupadíssimo, cheio de... Como é que se diz? Cheio de coisa para fazer, e está fazendo aqui um trabalho voluntário. E então você percebe que você tem as duas pontas que a gente precisa equilibrar. O Marcelo, de alguma forma, trabalhando, ele está aqui empreendendo profissionalmente, e o Marcelo Hutzin está também trabalhando, também está empreendendo, mas está fazendo de uma forma voluntária. Entendeu? Não que o Marcelo também não tenha uma contribuição voluntária a fazer, mas é justamente essa pegada que a gente tem que aprender a trazer para o yoga do riso, para não deixar a ser uma coisa manipulada pelo trabalho. E eu vou até puxar um pouquinho, porque o Marcelo não pôde participar, mas isso vai dar chance para ele poder enriquecer o nosso... Marcelo, ontem à noite, que eu fui conseguir assistir a sua explanação lá naquele canal de RH. E eu percebi que, lógico que você estava num canal de RH, entendeu? Você estava no meio de todo o meu medo, e você vai poder falar de muito mais propriedade, porque o que acontece? Eu sou instrutor de yoga, e eu percebi o seguinte: existe um aspecto dentro das empresas que eles utilizam a ginástica laboral, como é que se diz? A qualidade de vida,
uma série de coisas que era para beneficiar o ser humano apenas para justificar a exploração do ser humano. Porque, cara, quando você chega para um cara, para um empresário, e propõe para ele uma ginástica laboral, um yoga do riso laboral, qualquer coisa, o cara fala, olha só, tudo bem, você pode fazer, você tem 10 minutos fora do horário do trabalho, você, na verdade, está tomando mais tempo do trabalhador do que querendo promover algum benefício para ele. E eu passei por isso. E o Marcelo deve saber como é que é a negociação. Quando você chega numa empresa, você está crente, não, eu vou trazer um benefício para essa empresa e eles vão me remunerar justamente. Não, não vão remunerar justamente, não. A maioria das empresas vai fazer uma licitação e vai avaliar se aquilo é interessante, vai saber quanto é que é o custo daquilo, qual é a relação custo-benefício em termos financeiros, vai querer saber onde é que está. Vem cá, a sua atividade trouxe produtividade? Não trouxe, você está excluído. Então, é um pensamento muito focado em cima do dinheiro. Se você se render a isso, vai baixar as calças e daqui a pouco virou escravo de empresa também. Entendeu? E aí, eu só estou falando isso porque ontem eu vi o Marcelo, a habilidade dele trazer a gestão. Você vê o seguinte, a linguagem que o Marcelo utiliza não é a mesma linguagem da gente que está começando com liderança de yoga do riso, não. É gestão de humor na empresa. Já é uma linguagem completamente diferente, é uma fala diferente, porque ele teve que se adequar àquele meio. E aí, eu não estou criticando o teu trabalho, não, Marcelo, só que você tem um peso, porque você já mergulhou nesse mundo que eu estou tentando equilibrar. Acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a questão empresarial, não com empreender, porque o Marcelo separou de uma forma muito precisa, porque trabalho, se vocês pegarem a etimologia da palavra trabalho, você vai dizer, caramba, isso aqui é trabalho? Trabalho é coisa de escravo, tá? Então, empreender é outra coisa. Só que a gente não tem empresas, a gente tem fábricas de escravos. E isso a gente tem que tomar cuidado. E aí eu vou deixar o Marcelo falar mais a respeito da experiência dele. Pode falar, Adélia, aproveita. Só um parêntese bem curtinho. Naquele filme que a gente estudou, se falava bem no final de Norte-América como descobriram que o riso dava dinheiro nos programas, não sei o quê, e que ganham milhões os atores que fazem coisas engraçadas. Então, entra aquela questão de querer ganhar sempre primeiro, né? Então, cara, mas na verdade ali ele está tratando do humor, ele não está tratando do yoga do riso. Só que quanto mais libertador foi o yoga do riso, por isso que eu falei, um dia pode ser que vocês vejam Marcelo Hutzen na cruz, lá crucificado. Marcelo Hutzen fazendo trabalho voluntário para libertar as pessoas. É muito interessante, cara. Ele tem uma visão assertiva, pontual, cirúrgica, sobre yoga do riso. Entendeu? E, cara, se ele se tornar uma liderança, ele vai contrariar. Cara, não tenha dúvida. O que for libertador contraria os interesses dessas pessoas que a gente está se referindo, que dominam o mundo, que dominam o poder. Tá? Por enquanto. E, cara, dominar. Aí, estou de acordo com vocês. Dominar, quem domina agora é cada um. Cada um domina o seu mundo. Pode ter certeza que a gente vai ser objeto. Quanto mais a gente propuser e for, como é que se diz? Vai ser até engraçado, for produtivo na nossa ação de libertar pessoas, mas essas pessoas vão, de alguma forma, tentar cessear essa libertação. Mas vamos ouvir o Marcelo um pouco,
Vamos, Marcelo, porque daqui a pouco falasse, 8 Marcelo horas, Pinto, né? no caso, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência com riso, de quando você começou a ter a sensação de liberdade que o yoga do riso promove, e aí você, de alguma forma, está fazendo o papel daquele cara que mergulha no inferno para tentar tirar as pessoas de lá do inferno. Porque, no final das contas, você está tentando trazer um pouco de... que é o que a Adélia também fala. O que você puder levar dos benefícios do riso para as pessoas que estão super estressadas lá no mercado de trabalho, é positivo. O problema todo é você entrar no mercado do trabalho e afundar junto com ele. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você experimenta isso. Legal, bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Antes de começar, eu queria retomar a pergunta que a Tânia fez, o desafio dela, né, a provocação, que é muito importante, né? O que Yoga do Riso mudou na nossa vida? Essa é a primeira pergunta que o Kataria faz quando você vai lá certificar professor com ele. Você já é líder? Já? Vai ser professor? Vai. Então, primeiro me fala, por que você quer ser professor? O que Yoga do Riso fez na tua vida? Então, é importante nós termos vamos dizer, esse pitch, né? Esse discurso rápido, para falar para as pessoas por que nós estamos nessa. Porque é muito difícil as pessoas entenderem, né? Porque rir é uma commodity, né? O que quer dizer commodity? Rir é uma coisa que está aí, todo mundo pode rir, cara. Não tem segredo, não é verdade? É como arroz e feijão, né? Risada é arroz e feijão, é uma commodity. Então, a risada, Tânia, primeiro eu me sucumbi à questão do riso, porque eu sou advogado trabalhista sindical. Então, isso gera muito conflito, né? Eu trabalho com conflito, e o conflito gera estresse. Uma forma... E aí eu fui procurar lá, antes de 2000, como desestressar, como chegar em casa, né, depois de um trabalho estressante, e aliviar esse estresse. E aí eu encontrei no riso, no tema riso, uma válvula de escape para isso. Aí foi quando eu comecei a estudar risada e senti a sinergia da risada com a minha vida e percebi os benefícios que o riso, propriamente dito, poderia trazer para nós. Esse trabalho eu comecei a fazer, depois eu sempre fui do ambiente corporativo, né? Eu trabalhei, me aposentei na empresa, né? Então eu passei por recursos humanos, passei por jurídico, enfim. Mas quando eu levei a história do riso para dentro da empresa, do ambiente corporativo, o que você percebe? Que empresa é jogo de poder, né? O ambiente corporativo é um jogo de poder. Então, não só na empresa, infelizmente. E o riso ele te humaniza, né? O riso é humano, o riso humaniza. Quanto mais humano você é na empresa, depende de como esse jogo de poder trabalha, as pessoas podem usar isso como uma vulnerabilidade, né? Sua. Porque se você é humano, você chora, se você chora na empresa, você é fraco, né? Você não tem autoridade, então envolve isso tudo. E aí, o que eu percebi? Que as pessoas que eram mais sensíveis, vamos assim dizer, né, predispostas ao riso, elas sofriam esse tipo de assédio das empresas, das pessoas poderosas, vamos assim, no jogo de poder, né? Então, elas sentiam essa pressão do assédio, que são as brincadeiras de mau gosto, né? Aqueles apelidos, piadinhas e tudo mais. E isso... Ao final, no bottom line, lá, quando chega no final do dia, gera problemas para a empresa. Né? Porque assédio moral dentro de uma empresa, quem paga a conta é sempre a empresa, não é o assediador, não é o cara que assediou, é a empresa, porque o processo trabalhista é movido sempre contra a empresa. Foi aí que eu trouxe a yoga do riso para dentro da empresa. Por quê? Se existe uma metodologia que me permite rir sem motivos, ou seja, eu não preciso fazer o outro de motivo da minha risada. Então, esse é um approach importante para que a gente consiga mostrar dentro de um ambiente competitivo como esse, que eu não preciso fazer o outro de motivo da minha risada. Né? Então, eu posso rir com as pessoas e não das pessoas. Então, esse é um argumento muito forte para a gente começar a entrar na empresa com yoga do riso. Né? Esse é um dos principais argumentos. Tá ok? Então, se eu vou vender yoga do riso dentro das empresas, pensem nisso, tá ok?
Olha, eu tenho uma metodologia que permite reduzir conflitos dentro da empresa. Porque a empresa não quer saber de zen. Por quê? A yoga dentro da empresa é antigo esse trabalho de inserir yoga dentro da empresa. E aí é o que o William falou. Ele já tem esse trabalho, né? Já experimentou isso dentro das empresas. Se inserir yoga dentro da empresa é difícil, imagina yoga do riso. É muito mais difícil. Né? É muito mais difícil. Então, tanto é que as pessoas sempre me perguntam, Marcelo, mas qual que é o que eles chamam de ROI, né? É o retorno sobre o investimento que eu vou fazer na sua palestra. Qual que é o retorno que eu vou ter? Eu falo, olha, talvez eu não tenha essa resposta agora. Eu não sei quanto que isso vai melhorar. O que eu posso te dizer é que sem isso, o seu prejuízo é maior. Então, eu não sei quanto que o riso vai te trazer de lucro, mas eu sei que o mau humor, o pessimismo, a atitude negativa, certamente vai te trazer prejuízos. Né? Então, é você que escolhe. Ok? Então, essa é uma forma de nós levar. Então, a yoga do riso, ela entrou para o meu trabalho justamente nesse ponto. Até porque eu também não sou yogi, né? Não sou uma pessoa que pratica yoga. Mas a yoga do riso é tão fabulosa que ela não exige que você seja yogi. Né? E uma das coisas que me levou aí pessoalmente conhecer o Kataria, porque eu sempre tive esse receio, falei, eu vou conversar com o Kataria, eu não sou yogi, eu vou passar uma vergonha lá. Mas quando você pega o livro dele, tem lá um parágrafo que ele fala, eu não sou yogi, eu sou médico, né? Não conheço muito da yoga, mas a yoga do riso nos permite entrar nesse universo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em yoga respiração, com respiração apenas. Né? Então, esse é um trabalho. Tem os asanas lá, aqueles movimentos que nós fazemos, mas, basicamente, yoga é respiração e a meditação do riso. Isso é o bastante para você entrar dentro de uma empresa. Porque a empresa também não quer jogar tapetinho no meio do salão, porque não vai dar para todo mundo deitar lá para praticar a yoga tradicional que nós conhecemos. A yoga na empresa tem que ser praticada na cadeira, porque ninguém vai levantar da sua cadeira para... Se esquece. E também, ninguém vai com roupas flexíveis. Né? Você vai ter que praticar yoga do riso com um cara de terno, com gravata. Né? Então, você tem que maneirar até nos asanas, né? Nos asanas. Então, isso é importante. Quando você chega com essa proposta de trazer uma metodologia da yoga que não exige flexibilidade, não exige roupas adequadas, que você pode praticar do seu posto de trabalho, pronto. Você já consegue uma audiência maior para o seu trabalho. Né? Agora, é como o William falou, tem que ser jogo rápido. Né? Não pode demorar. Por isso que nas minhas interações, dificilmente eu insiro a meditação. Né? Porque se eu insiro a meditação você não consegue fazer, precisa no mínimo 15 minutos, né, para fazer uma meditação mais ou menos. E aí 15 minutos é tempo demais dentro de uma empresa. Então tem que ser jogo rápido. São os exercícios. Né? Então, os exercícios de risada. Para quê? Para que as pessoas entendam o que é yoga do riso, se interessem e vão pesquisar. E aí, na hora que vão pesquisar, eles vão encontrar o Hudson, vão encontrar a Délia, vão encontrar o William. E aí sim eles começam a ver que aquilo que o Marcelo falou não é uma coisa da cabeça dele. Né? Aquela loucura de yoga. Cara, tem um monte de gente fazendo. E hoje nós temos isso a nosso favor. Lá atrás, quando eu comecei, não tinha, porque se o cara fosse pesquisar, ele não ia encontrar quase ninguém. Né? Ele ia encontrar o André de Rose, né? O André de Rose, que é uma sumidade na yoga, que dá muito apoio, né? Porque quando você tem uma pessoa dessa por trás do movimento, é fantástico. Né? Quem mais que ele ia encontrar daquela época? Não tinha muita gente. Né? Ia encontrar a Ana Banana, porque ela fala português, né? Lá de Portugal, então é alguma coisa na nossa linguagem. Hoje não. Hoje nós temos uma legião já. Já tem muita gente falando sobre yoga do riso. Tudo isso que vocês estão falando aqui hoje, isso reverbera. Vocês podem não ter ideia disso. Mas qualquer coisa que a gente fale aqui, certamente, em algum momento, vai produzir o efeito necessário. Né? Por isso que a gente tem que falar bastante. E outra, falar com uma certa fundamentação também. Porque se a gente começa a falar muito sobre o riso, mas sem muita fundamentação, o pessoal vai achar que a gente está de brincadeira. Né? E nós estamos de brincadeira, só que uma brincadeira séria, uma brincadeira com fundamento. Né?
uma brincadeira que não é de bobeira, né? Uma coisa é isso, é você ser brincadeira e outra coisa é ser bobo. O pessoal fala, Marcelo, rir é coisa de gente boba. Eu falo, não, rir é coisa de gente, é que tem gente boba que ri, né? O riso é democrático, qualquer um pode rir, né? Não é porque gente boba ri que rir é coisa de gente boba, não, ok? Então, esse é um ponto. É o cuidado que nós temos que ter com o ambiente corporativo. E o que o William falou, no ambiente corporativo tem essa parte opressora? Tem, mas não são todas as empresas. Você precisa entender qual é por onde você vai entrar na empresa. Se você for falar com a área comercial, que é quem contrata, certamente a pessoa vai estar pensando nisso, grana. Eu quero mais barato, né? Eu quero mais barato. Se você vai entrar para uma área que trabalha qualidade de vida, a visão deles é outra. Eles dão mais valor. O grande problema que nós temos, principalmente agora, é que como tem uma oferta muito grande de pessoas falando, porque o desemprego está acelerado, vocês sabem disso, né? Tem muito desemprego. E a pessoa desempregada, ela precisa gerar um mínimo de renda, né? Então, hoje, está muito fácil você atingir as pessoas através do ambiente virtual. Então, tem muita gente oferecendo palavras, né? Oferecendo palavras. Então, quando a empresa te chama para pedir um orçamento, né, para uma interação, você tem que deixar claro que tipo de interação você quer. Você quer descontrair o seu pessoal ou você quer falar sobre o tema que vocês vão tratar? Aí cada um tem a sua expertise, vai ter que descobrir, né, qual que é o seu posicionamento nesse mundo do riso, que a gente pode se posicionar de várias formas. Por que eu falo isso? Porque recentemente eu estou deixando de fechar muitos contratos, por quê? Porque eu sou fiel ao meu valor, né? Eu tenho valor, até como o Hudson disse, pela história. Eu não estou aqui, eu não comecei ontem, né? Então eu tenho todo um investimento que eu fiz, que eu tenho que precificar isso daí, botar na palestra para receber de volta. Então, determinados valores que me pedem, eu não faço. Eu indico outras pessoas, como eu já indiquei do nosso grupo todo. Mas tem muita gente oferecendo trabalho, se não gratuito, porque se é de graça, melhor. É melhor oferecer de graça do que oferecer por R$500, oferecer por R$200. Se é para cobrar R$200, faz de graça, tá? Porque R$200 vai estar desmerecendo o seu trabalho, né? Então é melhor fazer de graça. Olha, eu prefiro fazer de graça, que aí você sai bonito na fita. E aí fica difícil essa concorrência, né? Por quê? O Marcelo vai cobrar, sei lá, 5 mil para fazer uma interação e tem uma pessoa cobrando R$200. Se a empresa quer só uma atividade para descontrair os seus funcionários, quem que ela vai contratar? Quem cobra 200, porque é só para descontrair mesmo, não precisa. E quando eu falo isso, nós temos hoje, como o William destacou, muitas pessoas que falam sobre humor, né? E o humor, ele não conversa com a yoga do riso, né? A yoga do riso não é humor. Só que quando você fala de humor, você traz o pessoal de stand-up comedy, você traz os clowns, você traz os palhacinhos, você traz os humoristas. E essa galera, assim, por qualquer trocado, eles estão fazendo, não tem dúvida disso, né? Porque a concorrência entre eles é muito grande, né? Não é desmerecendo, mas a concorrência deles é muito grande, entre eles é muito grande. Então, a gente não consegue competir com eles, porque assim, eu não conto piada, eu nem sei contar direito piada, eu não sou muito engraçado nesse sentido, né? Então, às vezes a empresa, ela quer isso, ela quer piada, né? E quando ela vê yoga do riso, ela fala assim, peraí, isso aqui deve ter alguma interação, uma piada, alguma coisa. E não, a gente tem que ser claro, yoga do riso não é comédia, não é piada, não é humor, né? Yoga do riso é uma técnica que a gente vai fazer o nosso pitch, né? Dependendo do posicionamento de cada um. Então, essa concorrência, William, é importante primeiro você identificar qual é o seu canal de entrada. Dependendo do canal de entrada que você identificar na empresa, você consegue ter uma ressonância melhor da sua proposta, né? Uma adesão, a pessoa consegue entender melhor a nossa proposta. Então, ginástica laboral. Então, você vai colocar yoga do riso na ginástica laboral. Se você for entrar com essa proposta no comercial, vai ser cruel. Mas se você entrar na área de segurança do trabalho, que eles já conhecem um pouco mais, se você for entrar com qualidade de vida, que já são pessoas mais sensíveis para essa nossa proposta,
talvez você consiga emplacar um valor melhor, né? Então, o primeiro ponto é o posicionamento. Como é que nós vamos entrar nas empresas? Aí vocês têm que decidir, né? Eu vou falar sobre o benefício da redução do estresse, ou eu vou falar sobre o benefício que isso traz para a liderança. Qual é o meu posicionamento? Como que eu vou? Ou não vou trabalhar com empresas, vou trabalhar com escolas, que também é uma empresa, né? Um outro ambiente organizacional, é uma outra linguagem. Ou eu vou trabalhar com hospitais, que também é um ambiente organizacional, só que a linguagem é outra, né? Então, assim, nós temos que primeiro nos posicionar, entender qual é o nosso público-alvo, né? E aí trabalhar um pitch, que nós chamamos, né? Que eu chamo de risoterapia, né? É o pitch sobre a risoterapia, sobre a risada. Como você vai trabalhar a risada com aquele público? A hora que você encontra isso, você tem influência, você consegue entrar, entendeu? As pessoas entendem valor, né? Porque é isso, uma coisa é preço, outra coisa é valor. O preço para a yoga do riso pode ser muito pequenininho, mas se você mostrar o valor que a yoga do riso tem, que é esse trabalho, né, que o Hudson traz, né, de transformação, cara, o valor é outro. O valor é outro. Para vocês terem ideia, eu já consegui cobrar mais de R$10.000 por uma interação. Por quê? Porque aquela empresa entendeu o real valor do trabalho, né? Tem outras empresas que eu cheguei a propor R$2.000 uma oficina e a empresa achou caro demais. Uma oficina que ia trabalhar 200 pessoas. Quando você pega 2.000, divide por 200, cara, está dando quanto por pessoa, né? Per capita. É um valor irrisório, mas a pessoa não enxergou o valor. Então, ela vai contratar palestra de R$200. Esquece. Nem adianta perder seu tempo com isso. Tá bem? E, Marcelo, é exatamente o que eu queria. Desculpa te interromper ali. Pois não. Desculpa, eu vi sua entrevista, achei muito legal. Você é um exemplo, né? Porque é uma pessoa que já tem muita experiência. Gratidão de poder estar aqui, né? Obrigada, William, por poder estar aqui. Como é que é? Bebendo da fonte. Mas eu pensei uma coisa aqui quando você estava falando que sobre a concorrência. Eu acho que na prática, na teoria existe, né? Concorrência existe. Sim. Mas na prática não existe. Por que não existe na prática? Porque você vai com uma proposta e aí você vai com uma frequência, tá? Falando agora de outras coisas, você vai com a frequência da sua verbalização, você se preparou, né? Você sabe o que você vai fazer, você está ali preparado, você está íntegro com a situação e você vai bater um monte de porta. E eu já fiz no meu mínimo, que eu não estou nem formado, não estou ainda, já vi um monte de porta bater na minha cara. E já vi outras frequências que ali dá para fazer, mas acho que também a gente tem que olhar no espelho, né? Então a gente tem que pegar um espelho diariamente, o espelho do yoga do riso. Eu acho que esse é o mais importante, acredito, porque aí você vai na fluência, porque a coisa vai fluir. Se for para ser, será, não entendeu? Também tem essa perspectiva. Então, eu acredito que a gente precisa. As coisas estão mudando, pelo menos dentro de mim. Acredito que você vai ver, e a gente vê na internet, eu vejo com colegas, amigos, vejo encontrando vocês. A gente mora na Holanda. Aqui é money, entendeu? Money. Só interessa aqui o que der lucro. Se não der lucro, não interessa. Entendeu? A pessoa, assim, é o lucro. Se não tiver o lucro, não interessa. Aqui a Holanda é muito... nem sei como é que chama essa aí. É a religião que tem aqui, que é assim. Entendeu? Então, tem essa mentalidade. Mesmo assim, a gente tem que tentar. Não é porque cada um tem o seu momento também, evolucionário. Então, quer dizer, vai lá e faz. Se der, deu. Se não der, desce. Vai de novo. É por isso que a gente tem que treinar a resiliência na gente. Para dar conta... Porque, realmente, William, você tem toda a razão. O mundo ainda é piramidal, mas ele só vai mudar se a gente mudar isso dentro da gente. É responsabilidade pessoal aqui, entendeu? Eu não vejo outro aspecto. Então, eu não acredito em concorrência, acredito só em cooperação. Legal. Entendeu? Mas quando a gente está num ambiente corporativo, Tânia, essa lógica é um pouco invertida, né? Porque a concorrência faz parte do ambiente corporativo. Queira ou não, é concorrência lá dentro, né? E para você entrar nesse ambiente,
entre nós, a visão que o nosso grupo tem é fantástica, né? Nós entendemos o espírito, que hoje nem fala mais em colaboração, né? Hoje o pessoal fala em competição. Olha como já está mudando, né? Então não tem mais competição, tem competição. É o colaborar, né, num mundo competitivo, o que já dá um bom alívio, né? Mostra que está mudando, né? Que alguma coisa está acontecendo. Calma, Marcelo, quando surge... como é que é? Fala, repete. Competição. Pode virar cooptação, hein? Também. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, Tânia, quando entra money, ó, a concorrência, né? Entrou money, é concorrência. Tem que ter no mínimo 3 orçamentos. E não adianta a gente lutar contra isso. Tá? Não adianta. Porque eu venho do ambiente corporativo. Não funciona. Se falarem que você está numa empresa, contratou a Tânia, pagou, sei lá, R$5.000 para a Tânia, alguém vai questionar quem contratou você. Por que você contratou a Tânia? Você fez uma concorrência? Não. Então você está levando algum porque contratou a Tânia, né? Então, infelizmente, hoje é assim que funciona, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não seja envolvido nesse jogo de poder. Cara, você é uma pessoa fundamental para equilibrar essa coisa. Sabe por quê? E, cara, você conseguiu mudar a minha percepção da coisa. Eu acho isso espetacular. O Lama que eu sigo, ele fala que a gente não tem inimigo. E eu vi, cara, na sua fala, eu vejo isso nitidamente. Você conhece muito do yoga do riso, você tem como é que se diz? A intenção positiva da coisa, mas você vai lá no inferno. E aí, cara, está sendo interessante, porque a Tânia e a Adélia, todo mundo muito positivo, muito zen, até que chega uma pessoa falando do inferno. Essa pessoa é o Marcelo. Olha, você está levando água para o inferno. Toma cuidado, porque o diabo pode não gostar. Mas você é fundamental, porque se fizer que nem eu, que de repente tem uma tendência a discriminar a empresa, não modifica nada. Entendeu? É fundamental que você tenha esse conhecimento, toda essa bagagem que você tem, para você poder transformar. Então, não tem inimigo, a empresa não é inimiga. O empreendimento não é inimigo. Mas agora, você tem sim que tomar cuidado, porque senão você passa a ocupar todo o teu tempo preocupado com lucro, preocupado em quanto você vai cobrar e se eu vou me vender barato. Você vê, você está falando dos humoristas. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai para o mesmo caminho. Vai para o mesmo caminho. É disso que eu estou falando. Você tem que ter valor, você tem que ter conhecimento, você tem que saber o que você está ali querendo. Não, estou querendo libertar as pessoas. Se sua empresa não quer liberdade, se sua empresa está preocupada com R$200, busca lá os humoristas que já estão vendidos mesmo. Agora, se todo mundo do Yoga do Riso tiver consciência do seu valor, tiver bem preparado, não só no conteúdo do Yoga do Riso, mas também no conteúdo corporativo, que é as informações que você está trazendo. Olha, lá funciona assim. Não estou querendo dizer que você vai funcionar assim, mas você tem que entender esse funcionamento para poder transitar ali dentro. Porque senão vão te botar na sola do sapato. É verdade. Você sabe, William, eu ainda até hoje eu faço muito trabalho filantrópico, que a gente fala voluntário, né? Até hoje eu faço muito. E de 2000 a 2008, eu só fiz, o meu trabalho sempre foi gratuito. Por quê? Eu já tinha eu trabalhava na empresa, eu recebia meu salário mensal. Então, tudo aquilo que eu fazia sobre risoterapia, apresentando a yoga do riso naquela época, era de graça, porque eu não precisava do dinheiro, né? Eu já tinha minha fonte de renda. Quando eu lancei meu primeiro livro em 2008, que foi um boom, que aí as empresas começaram a se interessar, eu percebi, peraí, existe um interesse aqui, né? Existe um interesse. Então, aí que eu comecei a precificar. Eu fui cobrando uns pouquinhos, vendo até quanto as pessoas se interessavam e pagavam por aquilo, né? E mesmo assim, aí eu comecei também a cobrar, fazer voluntário e cobrar. Mas aí, eu cheguei a uma conclusão uma vez que para a empresa,
você não tem que fazer de graça. Você não pode fazer de graça. Por quê? Porque a empresa não faz nada de graça para você. Uma vez eu me chamaram para fazer uma palestra numa multinacional. Eu vou até falar para vocês o nome, vai ficar aqui entre nós. Porque você está gravando. Então, eu não vou falar. É melhor não falar. Não vou falar. Uma empresa de computadores. Tem bastante, de computador. E aí ela queria que eu fizesse uma palestra lá. Eu dei o valor, né? Ela falou assim, mas nós não temos verba para isso. Nós não temos verba para isso. Eu falei, não tem problema. Vamos fazer, então, uma troca, né? Vamos fazer uma troca. Eu te dou a palestra e eu preciso trocar meu computador. Você me dá um computador. Você me paga com um computador. A gente não pode, não tem... Eu falei, mas peraí, então, que relação é essa, né? Você quer que eu te faça de graça? E outra coisa, não existe palestra de graça. Eu falo assim, palestra de graça não tem graça, né? Palestra que é de graça não tem graça. Não tem graça. Eu quero falar de graça, como é que, não tem graça? Não é, William? Porque está sendo de graça só para você, para mim não está sendo de graça. Quando eu faço uma palestra de graça numa empresa, eu estou pagando, porque eu tenho que pagar o combustível para ir lá, eu estou disponibilizando o tempo, né? Então eu falo assim, para a palestra sair de graça para mim, você tem que me pagar R$2.000 no mínimo para sair de graça, né? Para sair de graça. Então, esse que é o... Porque quando a empresa não quer gastar nada, você está pagando. É você que está pagando, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu nem sei por que eu falei isso, não sei o que a gente estava falando. Perfeito, cara. Marcelo, você é um tesouro para o Yoga do Riso, cara. Não, sabe, eu lembrei agora, William, que eu ia falar. Você falou que eu estou no inferno, né? É o que eu costumo falar. Cara, se você já está no inferno, abraça o diabo, né? Já que eu estou no inferno, abraça o diabo. Chama ele para perto de você e começa a mostrar os benefícios daquilo que você está fazendo, que é legal, né? Uma hora o diabo vai achar que tem uma coisa legal aí. E aí começa esse movimento transformador que o Rutherford está falando, né? Mas para isso, a gente precisa ter muita gente abraçando o diabo. Não posso soltar eu, né? Porque se só eu estiver abraçando o diabo, vai demorar mais. Então, a gente tem que começar a se interessar pelo ambiente corporativo. É onde está o dinheiro, gente. Assim, eu já testei de tudo, né? Eu já fiz em escola, já fiz em hospital, em presídio, já para o órgão público, já para... Assim, o dinheiro está na empresa. Se você quer viver disso, tem que ir para a empresa. Ou fazer esse trabalho que a gente fala que é o B2C, né? Então, quando você trabalha com empresas, no empreendedorismo, a gente fala que é uma linguagem B2B, né? Que é de business para business. Quando você quer pegar a pessoa física, aí você já vai para o consumidor, que são esses treinamentos que nós fazemos online, né? Então, por exemplo, o foco do Sandro é B2C, né? Ele trabalha direto com a pessoa. O meu foco é B2B, eu trabalho direto com empresas. É mais, entendeu? É outra linguagem, é outra pegada, né? Mas se conversam. Por quê? A pessoa trabalha na empresa. Então, se eu trabalho com a pessoa, quando ela estiver na empresa, ela vai lembrar do meu trabalho. A empresa contrata pessoas. Então, se eu trabalho com empresas, as pessoas que entrarem vão lembrar. Então, tudo se amarra. É só uma questão de posicionamentos, né? É importante a gente ter esses posicionamentos, senão a gente começa a tirar para tudo quanto é lado, perde energia, perde tempo e não gera nada, entendeu? E não gera nada, a gente vai ficar só rindo, né? É bom sorrir? É bom. Mas se você está com uma proposta de gerar renda, você está perdendo tempo, isso não vai acontecer. Então a gente precisa gerar mais pessoas interessadas em abraçar o diabo. Vamos lá, não tem problema nenhum. Uma pergunta, ganhar dinheiro Marcelo, não é pecado. Você tem alguma... Como iniciante do processo, você tem alguma dica para a gente saber onde é que a gente vai trabalhar com isso? Assim, o que a gente Tenho. Fecha o olho e ouve o seu coração. Fecha os olhos e ouve o seu coração. É o que o Rutherford falou, propósito, né? O que te faz bem? O que te motiva, né? Para mim, o que me faz bem, como eu venho do ambiente corporativo e eu conheço as dores das empresas, né?
Cara, eu sei o quanto que é duro você trabalhar triste, né? Trabalhar estressado, trabalhar só pelo dinheiro. Eu me dediquei a isso, porque toda vez que eu consigo fechar um contrato com uma empresa e eu vou lá apresentar o trabalho para os empregados, isso é muito gratificante para mim, porque eu estou lançando uma sementinha, a empresa foi só a porta de entrada. Eu estou pegando um público que precisa muito da yoga do riso, que é o público corporativo. Esses caras precisam muito da yoga do riso, né? Porque eles são pessoas naturalmente estressadas. Eles nem percebem que são estressados, porque eles estão naquela correria, naquela rotina do dia a dia, que eles nem se dão conta, mas estão todos em burnout, já que é aquele estresse top, já lá em cima, né? Então, isso me dá prazer. Eu gosto disso. Então, você tem que encontrar com... Você gosta de falar com criança, com gente adulta, com idoso? Você gosta de falar com cegos? Você gosta de falar com deficientes? Com quem que você gosta de falar? Com quem que você gosta de conviver? Na yoga do riso, do que você mais gosta? Meditação? Qual é a parte da yoga, da dinâmica de uma sessão que você mais gosta? Começa assim, começa a pensar. Só que você tem que chegar no mínimo denominador comum, porque não dá para a gente pegar muita gente, né? Onde você quer chegar? Ali você vai encontrar o seu público. E eu vou falar, tem muita gente precisando. E agora com essa pandemia que trouxe esse ambiente virtual, Tânia, você da Holanda pode trabalhar com uma empresa aqui do meu lado. Por quê? Porque nós somos juntos, né? Hoje não tem mais a fronteira, né, física. Então, hoje está muito mais aberto isso daí. Então, você consegue chegar no seu público com muito mais facilidade. Mas tem que identificar, né? Tem que identificar. Então, eu, como me sinto muito à vontade dentro de uma empresa, eu já estou quase assim, né, com o capiroto. Eu já estou quase assim com o capiroto. Então, eu me sinto à vontade lá, né? E o que é importante, eu consigo perceber quando aquilo está quando eu estou entrando numa gelada, quando o capiroto está querendo me passar a perna, né? Está querendo me passar a perna, aí eu falo, opa, não, aí eu não entro, nessa eu não entro. Porque a gente tem que tomar muito cuidado também para não desmontar esse movimento que a gente está fazendo. É o que eu costumo dizer, um cuidado que nós temos que ter, a gente ouve muito no nosso grupo, o riso cura, né? Rir cura. Ok, entre nós, a gente entende isso. Mas quando você vai para um ambiente corporativo, tem que tomar muito cuidado de falar que o riso cura. Tem que tomar... Por que eu falo isso? Porque eu já tomei uma invertida uma vez. Eu fui fazer uma palestra no hospital, estava falando do riso, que o riso cura. Um médico me questionou, qual é a evidência científica que você tem que o riso cura? Hã? Não sou médico, não sou yogi. Qual é a evidência científica? Né? Dei aquela meu somebody love, né? Fiz lá uma desculpa só para tocar a audiência, tocar a palestra, porque eu não tinha resposta para aquilo, né? Eu não tinha. Hoje nós temos muito mais, né, estudos científicos, mas na época tinha um ou dois, tinha pouca coisa. A gente falava de Robert Provine, né? E olha lá, né? Não tinha muita coisa. O Kataria, que era um médico, então eu sempre usei muito Kataria por ser médico. Falei assim, tem um médico na Índia que fala que é isso. Eu não sou médico, eu acredito no que ele fala. Mas olha o perigo que nós... E se alguém para de tomar remédio, o Marcelo é especialista nisso, no riso, ele falou que rir cura, eu vou parar de tomar remédio, eu vou rir só. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Senão, o que acontece? A gente acaba criando um descrédito em todo esse movimento que nós estamos fazendo, né? Então, quando nós somos entre nós, ok, rir cura, cura. E a gente sabe que cura. A gente sabe que cura. Só que é um conhecimento empírico que nós temos, né? Agora, quando eu saio desse ambiente nosso e vou, principalmente com empresas, né? Que o pessoal sempre tem o espírito de porco, sempre tem aquele cara mal-humorado que quer te detonar. Pode ter certeza disso. É um ambiente competitivo, né, cara? Sempre vai ter alguém que quer te contrariar, até para te testar, para ver se realmente o que você está falando é legal. Então, a gente tem que tomar cuidado com as premissas que nós usamos, são outras, né, no ambiente corporativo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Marcelo, olha só. Primeira coisa, cara, você abraçando o diabo, quando você conseguir fazer ele rir, ele começa a se elevar, porque a gente deve lembrar que o diabo é um anjo caído. É isso aí.
É isso aí. Segunda coisa, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Tanto de um jeito, você colocou, bem colocado, que você tenha atuando com pessoas ou com empresas. Tanto de um jeito quanto de outro, você vai ter dificuldades. Porque o que acontece? Com pessoas, as pessoas, de um modo geral, estão com as suas economias em dificuldade. Então, se você tentar capitalizar em cima das pessoas, vai ser difícil. Porém, no ambiente empresarial, as dificuldades são de outro nível. Você percebe o seguinte, o Marcelo, além de conhecer o ambiente corporativo, é advogado. Então, o buraco é mais embaixo. O cara está habituado com conflito, o cara tem toda uma especialização de convencimento, porque o advogado trabalha com isso, com convencimento, entendeu? E, cara, de diálogo difícil. Então, você trabalhar na empresa é o tempo inteiro com isso, é o tempo inteiro desafio, coisa que não acontece com quem trabalha com pessoas. Você vê o seguinte, se eu deixo, cara, por exemplo, o tipo de apresentação que eu faço aqui, não atende uma empresa nunca, porque se você não... Hoje em dia, você tem várias pesquisas, mas você tem que saber a pesquisa, você tem que saber reportar a pesquisa para a pessoa. Não adianta ficar que nem, por exemplo, a Adélia faz. Tem uma pesquisa, mas agora eu não estou lembrando. Isso aí é a mesma coisa que é nada. Você tem que chegar a relatar, dizer quem é o autor da pesquisa e piriri, pororó. Você tem que estar muito bem preparado, porque o ambiente corporativo é extremamente exigente. E tem muitas pessoas. Sempre tem um médico, sempre tem um neurocientista, sempre tem alguém lá para ir lá te futucar. Entendeu? Então, agora, é super necessário. Embora uma coisa muito triste se falar é que a gente acessa muitas pessoas através das empresas. Só que o mercado de trabalho está cada vez menor. Você vai encontrar um número cada vez mais de pessoas desempregadas. Tá? É verdade. Mas é verdade. Eu continuo aberto. Eu estou achando ótimo. Eu convido o Marcelo a explorar esse assunto em outras ocasiões. Ele está fazendo aqui um trabalho voluntário, porque está aqui dispondo do tempo dele de graça. Os dois Marcelos, na verdade. E gostaria que os dois Marcelos continuassem esse trabalho que a gente está fazendo, construindo juntos, de fazer uma teoria do riso, porque eu estou achando de uma riqueza, cara, não sei se sou só eu, mas também não tenho... Eu sei que o Maurício faz um outro trabalho diferente, talvez até muito mais estruturado, o Maurício Salem. O meio dele é escolar, né? Então é outro posicionamento, né? Sim. E você vê a dificuldade do Maurício, ele tem que lidar muito com protocolos, né? Porque o ambiente acadêmico precisa de protocolo para tudo, né? Então tem que ter lá detalhado, passo a passo, porque essa é uma linguagem do ambiente educacional, né? Acadêmico. Então, por isso que é importante você primeiro se posicionar para entender a linguagem daquele público, como funciona, o modus operandi, né? A cultura daquele público, e se adaptar àquilo, né? E aí, independente, se você não é só se vai falar de yoga do riso, se você for falar de qualquer coisa, né? Qualquer assunto que você for falar, vai falar de comida vegana, vai falar de pets, né? De animaizinhos, sei lá, do que você for falar, você tem que identificar exatamente qual é o seu público-alvo e se posicionar. Senão você vai ser só mais um nesse mundaréu de gente que está oferecendo a palavra como trabalho, né? Então você tem que se posicionar para se diferenciar. Eu vou deixar registrado aqui, se quiser, Marcelo, você fala dos seus livros e fala do curso, porque nem todo mundo assistiu a palestra lá do RH, mas eu acho importante que o pessoal que for assistir, de repente, o vídeo, saiba que você vai dar um curso em fevereiro, e é um curso que tem esse viés. Aí você pode falar um pouquinho dos seus cursos, porque, na verdade, falando do seu curso, você vai estar falando do assunto de hoje.
Eu queria que ele colocasse depois os links, que andei procurando no site do Marcelo. Ainda não está divulgado, né, Marcelo? Ah, legal, Délia. Eu vou colocar sim, eu vou colocar. Eu divulguei, mas é que nós lançamos naquele programa. Então Ah, é ficou mesmo? lá no. Ficou Coloca toda no a informação, link do porque tem programa. muitos líderes se formando. Aliás, eu gostaria um monte que depois das festas, nesse grupo de estudo, que não sei se esse horário está bom para os jovens que trabalham a semana toda e não que querem dormir no sábado, né? Seria interessante que tivesse mais gente participando, dos novos que estão se formando, que fôssemos um grupinho maior para mais pessoas aproveitar do conhecimento, né? Délia, eu costumo dizer que é o seguinte, ó, independente do horário que você fizer, o mundo conspira. Se nós estamos aqui juntos, é porque existe um motivo para estarmos só nós aqui, né? Tem um motivo. O universo conspirou para que a gente estivesse aqui, né? Não sei por qual motivo você está, mas é você que está, não é outra pessoa. Marcelo, Então, aquela coisa do Japão que eu coloquei no teu, quando foi na tua entrevista, eu não me lembro onde que eu vi, mas não sei se foi o Sandro, num vídeo do Sandro. É bem interessante isso aí, né? Como a cultura oriental dá mais importância a estas coisas. sim. No Japão, é a cultura deles mesmo, né? Por isso que a yoga do riso é muito difundida no Japão, né? Tanto é que o Kataria foi convidado para fazer a abertura dos Jogos Olímpicos lá no Japão. Ele ia fazer 1 minuto de riso, infelizmente, com esse problema da pandemia, não sei se o negócio progrediu, né? Mas eles dão muita... porque eles entendem, eles entenderam que através da yoga do riso, eles podem expressar o riso, porque o japonês é difícil ele encontrar motivos para rir, e o riso dele é muito contido, né? Não que ele não seja alegre, ele é alegre, ele ri, mas é mais contido. E na yoga do riso foi a forma que eles encontraram de expandir, de colocar para fora, de gargalhar. Né? Imagina um japonês gargalhando, rindo. Né? Só com a yoga do riso, que justifica, isso dá um motivo para eles. Né? Eles têm uma visão muito diferente de tudo, né? Sim, e assim, no trabalho, e lá, eles acham muito importante levar essa dinâmica da risada. Não falo só yoga do riso, da risada para o ambiente de trabalho, porque eles entendem que o riso abre bolso, né? Que esse é um adágio japonês, que o riso aproxima as pessoas, descontrai o ambiente. Então, é muito importante no atendimento, né, ao cliente. Então, eles fazem um trabalho fantástico lá no Japão. Tem até no treinamento que eu ministro, tem um tópico que eu exploro muito, né, a experiência japonesa com relação ao riso. O tanto que eles acreditam e assim, as práticas que eles trazem para mostrar que realmente o riso liberta, né, no ambiente corporativo. Te dá essa aproximação também com as pessoas. Então, eles têm uma visão de mundo diferente. Eu sigo uma facilitadora de Ho'oponopono que aprendeu todo com hawaiano e ela mora nos Estados Unidos. Aí ela disse que nos Estados Unidos não pode falar da técnica hawaiana falando em espiritualidade. Quando ela vai para o Japão, os japoneses falam, se tu não falar da espiritualidade, da raiz espiritual, a gente nem te contrata. Então, olha como a visão é diferente, né? Então, se o seu público-alvo for o Japão, você tem que entender os costumes deles, né? As práticas, as palavras, né? de influência, aquilo que chama a atenção deles. É esse trabalho que a gente tem que fazer com todo mundo, né? Qualquer público que nós escolhermos, né? Para trabalhar. O Brasil é muito grande, né, Marcelo? Sim. Então, há aspectos regionais que você tem que respeitar. Sem dúvida alguma. Ia falar alguma coisa, desculpe. Eu tenho um tema que eu falo sobre assédio moral, né? Assédio moral, que é essa questão esse tema é o link entre empresa e pessoas que eu uso. Para contratar, como eu tenho a consultoria trabalhista sindical, eu chamo a palestra de assédio humoral, assédio humoral. Eu trato das situações de humor dentro das empresas e os problemas que isso gera.
aí eu trago, né, a yoga do riso como um mecanismo que ajuda a resolver esses conflitos. Então, quando a gente fala, eu fui numa empresa na Bahia falar sobre piadas, apelidos pejorativos, né? Só que lá, na cidade que eu fui, todo mundo é conhecido por apelido. As pessoas se conhecem por apelido. Então, você percebe? Para eles, essa questão não é problema, né? Porque o cara se sente ofendido se chamar pelo nome, ele quer ser conhecido pelo apelido, né? Então, a gente tem que entender essas nuances, né? E a gente está aqui, está no Brasil, né? Bahia não está longe, está pertinho. Mas se você vai em Salvador, por exemplo, já é um pouco diferente, né? Mas algumas cidades do interior é muito forte essa questão do apelido. Então, você tem que adaptar o seu discurso de acordo com... Por isso que é importante você conhecer o seu público, né? Estudar o público antes de você ir falar com ele, quais são as palavras, como você falou, no Japão, tem alguns termos que você tem que usar. Se você não usar, não faz parte. Se você vai numa empresa e você não falar de produtividade, de rentabilidade, esquece, o pessoal vai esquecer a sua palestra, né? Porque eles estão querendo é ouvir isso, produtividade, rentabilidade, né? Redução de custos, é isso que eles querem. Então, não, Marcelo, tinha olhado, a outra coisa que aconteceu comigo, tinha até comentado antes de você entrar, que é muito importante a verbalização, né? A verbalização que a gente faz no dia a dia, para qualquer coisa, é muito importante. As palavras são um poder imenso, que a gente não... Muitas coisas invisíveis que a gente não tem acesso, assim, de cara, que a gente não é ensinado, né? Ninguém fala sobre isso, né? Sobre a questão da verbalização, das ondas sonoras, toda essa questão física, né? Da física quântica, que é um negócio que está acontecendo aí com a gente, que está aparecendo, né? Está chegando mais próximo, pelo menos de mim, que não tinha a menor noção disso. Agora há pouco eu descobri que tem física quântica, com a relação com as outras coisas. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí é muito importante, o que você fala, como você fala, e quando você fala, a forma que você vai dizer para as pessoas, não só no yoga do riso, mas, lógico, no yoga do riso, porque você quer fazer isso assim, profissionalmente ou não profissionalmente, mas você quer expandir essa possibilidade de qualquer maneira, você prestar atenção no como você fala, para quem você fala, quando você fala o quê. É uma ciência isso aí. É verdade, é verdade, é verdade. A gente fala, eu vou ser palestrante. Assim, você, para ser palestrante, tem que ter uma preparação. As pessoas hoje tem muita gente sendo palestrante, sem qualquer tipo de preparação. Então, ela não é um palestrante, é um falante. É a pessoa que vai e fala, né? Mas não tem uma técnica, ela não consegue entender essa questão do público-alvo, as palavras que tem que usar. Porque dependendo do local que você estiver, é outra, até a postura, a vestimenta tem que ser diferente, né? Se eu vou numa CIPAT falar para o pessoal operacional, eu não posso, tem muita gente que vai de terno e gravata. Se você já cria uma barreira com o seu público. Se você vai falar com uma liderança e vai com uma camiseta, você já, sem terno e gravata, você já criou uma barreira com o seu público. Então, a palestra, né, o palestrante, existe uma técnica, uma formação para isso, né? Que é uma formação técnica, que a gente chama, né? Porque o conteúdo, aí cada um escolhe o seu. Mas a apresentação é uma técnica, né? Tem uma questão técnica que envolve tudo isso. Mas depois, Délia, eu coloco no nosso grupo, eu ponho o link do curso, viu, William? Eu ponho para vocês o link. Mas na verdade, eu gostaria que você fizesse que nem você fez lá, que falasse um pouco sobre o curso, porque ao abordar o que você pretende apresentar no curso, você já vai apresentando uma série de nuances. Sim. Assim, são 2 treinamentos. Tem o da formação de líder, que vocês já conhecem, né? E tem a formação que eu chamo Rir é o melhor remédio, né? O melhor negócio. Rir é o melhor negócio. Nesse, são 2 módulos. Um módulo eu falo do empreendedor riso, né? Que fala sobre o mundo do riso, né? O que as oportunidades que nós temos no nosso dia a dia para gerar renda através da risada. Como que você pode, né, gerar renda, mínimo que seja, através do riso? As oportunidades que existem e como que o mercado está se comportando com relação a isso.
né? E o segundo módulo, que eu falo da gestão do humor no ambiente de trabalho, que aí eu foco na questão da CIPAT. Então, a pessoa entender o que é uma CIPAT, né, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, como funciona a CIPAT, qual é a porta de entrada, como você negocia uma CIPAT. Por que eu trato primeiro da CIPAT? Porque a CIPAT, por ser um evento obrigatório por lei, né, a maior parte das empresas tem que fazer, é uma semana inteira, então precisa ter muito conteúdo, né? E eu sei disso porque eu já realizei, enquanto empregado, eu organizei muitas CIPATs, então eu sei a dificuldade que é de você encontrar conteúdo e, assim, e que atrai o pessoal, porque normalmente em CIPAT o pessoal vai pelo brinde só, porque os temas são muito recorrentes e são temas chatos, né? Alcoolismo, doença sexualmente transmitida, primeiros socorros. Então, todo ano está sempre batendo na mesma tecla. Então, eu explico como você explorar essa oportunidade e eu entrego uma apresentação pronta já, que é a apresentação que eu já faço nas empresas e que eu sei que funciona, que é sobre a palestra de gestão do humor no trabalho, né? Então, eu entrego um protótipo para as pessoas e a gente trabalha essa palestra, essa apresentação. Eu explico como fazer essa apresentação nas empresas, para que você possa, no dia seguinte, já oferecer para a empresa vizinha tua e falar assim, posso fazer uma palestra aí, até para treinar, né? Então, já é mais focada no ambiente de trabalho e como já gerar renda, que aí é o link com o empreendedor riso. Então, são dois temas que acabam se conversando, e quando você faz a formação da Yoga do Riso, você consegue melhorar, contribuir mais para esse conteúdo, trazendo os ensinamentos, os exercícios da Yoga do Riso. Délia, Preciso obrigado sair, pela tá? tua participação, cara. Tá bom, até. Tchau, Dé. Espero que a gente continue. Marcelo, me explica uma coisa. Você acredita, com a tua experiência, você acredita que o CIPAT seja uma porta de entrada, por exemplo, para um yoga do riso laboral, esse tipo de coisa, ou não guarda relação nenhuma? Total, William, total. A CIPAT é ginástica laboral, pensa assim. Né? Tá. Porque quem organiza a CIPAT é segurança do trabalho, recursos humanos. E quem contrata a ginástica laboral são essas duas áreas, né? Então, Quer dizer, a porta de entrada você sempre recomenda essa mesmo. E outra coisa, porque o que acontece? Como vai depender da filosofia de cada empresa, eu, por exemplo, já fiz palestra e dinâmica de CIPAT, que me deram 2 canetas. Eu, na verdade, fui lá, eles já abriram o jogo e falaram que eles buscavam, eles mandaram uma carta para o meu e-mail, mandaram, aliás, um e-mail, procurando alguém que fizesse parte do CIPAT de graça. Então, cara, eu acho que tem empresas que... Eu vou falar, não tenho o menor pudor, porque eu não trabalho nesse mercado. Furnas. Você imagina, uma empresa do tamanho de Furnas, buscando professor de yoga ali na internet para fazer CIPAT. Mas eles costumam pagar CIPAT ou isso já é uma, como é que se diz, uma regra adotada que não se paga CIPAT, só procura gente para fazer de graça? O problema da CIPAT, William, e isso assim no treinamento eu deixo muito claro para o pessoal, o que a gente está passando hoje pela CIPAT? É uma excelente porta de entrada para nós, né? É uma excelente porta de entrada. Só que agora nós temos um desafio grande. Existem muitas empresas que prestam serviço de medicina ocupacional. Então, elas usam a CIPAT para promover o serviço delas. Então, elas oferecem a CIPAT inteira, a semana inteira de graça. Elas organizam a CIPAT para a empresa, mas, na verdade, o que elas estão fazendo? Elas estão vendendo o serviço. Então, a palestra que elas fazem são palestras vendedoras, não são palestras transformadoras. Então, ele vai vender lá a importância de você ter um PPRA, que é um programa, né, de riscos ambientais, a importância de você ter um PCMSO, que é um programa de doença ocupacional. Né? Você percebe? Só e aí, depois que acaba a CIPAT, a empresa chega a falar para ele assim, olha, você falou lá do PPRA, a gente está com um problema no PPRA aqui, você não quer arrumar para nós? Claro! Então, ele já captou o cliente. Entendi.
eles usam essa porta de entrada para vender o serviço. Por isso que eu falo assim, que tem que ter um posicionamento muito forte, viu, Tânia? Porque senão, como é que você vai concorrer com um serviço desse? Não tem como concorrer. Não tem como concorrer, né? Não tem como concorrer. Então, você tem que agregar valor, mostrar que o seu tema tem valor, né? Tem valor, que não é só preço. Se for para brigar preço, nem discute. Então, contrata o outro lá. Mas também depois você assuma, né, as consequências, porque o cara lá ele vai falar o que vier na cabeça para vender. Ele quer vender o serviço. Custe o que custar, né? Diferente da sua proposta, que é uma proposta motivacional, de mudança comportamental, é outra linguagem, né? Mas a gente tem esse complicador. Dá para ultrapassar essa barreira? Dá para ultrapassar, né? Mas precisa ter um trabalho prévio de posicionamento. Você vê o seguinte, é isso que eu estou falando, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a CIPAT é uma semana de proteção do trabalho, não é isso? Tem o objetivo de trazer conhecimento, de trazer consciência sobre a necessidade da saúde no trabalho. Aí o pessoal, cara, essa mecânica que sempre acontece, inverter o negócio e agora CIPAT é um quê? Uma divulgação, uma propaganda para vender serviço. Quer dizer, não esclarece mais nada. Então, a gente corre o risco de yoga do riso, em vez de promover riso, vai promover alguma forma de comércio e não yoga do riso. A ideia, mas também não adianta fugir. A gente tem que fazer que nem o Marcelo Pinto faz, que foi lá, mergulhou, tem as ferramentas para isso, porque não adianta querer ir de forma amadora, que não vai ter sucesso, não vai nem conseguir penetrar nesse mundo, que é um mundo muito denso. Eu queria que o Marcelo Hutzen, se quisesse falar um pouquinho, porque é uma outra coisa que eu acho que a gente podia explorar, é o trabalho voluntário. Como é que, porque melhor, o empreendimento voluntário, eu vou começar a usar a linguagem do Marcelo Hutzen, o empreendimento voluntário, como é as consequências disso, porque também tem consequências, também tem especificidades que a gente precisa... Então, eu gostaria que... Pessoal, eu só vou pedir licença, quando for 9 horas, eu vou precisar sair às 9 horas. Na verdade, já está na hora, todo mundo já tinha que ter ido embora. A Tânia perdeu não sei o quê, o Marcelo também já está batendo o martelo, por isso que eu já estou convocando vocês para uma nova rodada. Tá. É só para mostrar que, embora o Marcelo Pinto tenha feito uma participação longa, esse assunto não se esgota. Do mesmo jeito que o estresse ainda não se esgotou com o Marcelo Hutzen. E o Marcelo Hutzen também tem coisa para caramba para falar sobre trabalho, sobre... Aliás, vamos parar com esse negócio de trabalho, sobre empreendimento do riso. Entendeu? Aí, se vocês quiserem fazer que nem o pessoal que faz o programa faz, se você quiser fazer suas considerações finais, a Tânia, o Marcelo Hutzen, eu já estou finalizado, já fiz. Agora eu deixo conta de vocês. Eu só quero agradecer e estou disponível quando vocês tiverem outro encontro aí, me marca, me põe na jogada, que eu falo muito, mas aqui estou só para ouvir, na verdade. Quero muito aprender com vocês todos. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer, eu vou ver na hora. Aí eu vou ter que estudar muito primeiro para saber, né? Eu gosto muito dessa coisa de espiritualidade, né? Mas por causa das minhas experiências, mas eu não sei aí como é que eu vou organizar isso. Eu faço teatro e sou cantora e trabalho com criança. Então, ainda não sei ainda como é que eu vou investir nisso. Tem que começar a fazer, né? Mas, por enquanto, tem que estudar bastante. Tem que experimentar, Tânia. É o protótipo que a gente fala. Tem que prototipar, né? Faz um protótipo do seu trabalho e vai experimentando. Gratidão, gratidão, gente. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Natal, não sei quando é que a gente vai se encontrar. Um feliz 21. 21 vai ser maravilhoso. 20 foi maravilhoso. 21 vai ser maravilhoso. Tudo maravilhoso. Obrigado. Para vocês também, viu? Boas festas. Taninha, foi bom você ter lembrado, porque essa vai ser a última, como é que se diz? Último estudo da gente esse ano, porque daqui a pouco entra aquelas festividades, a gente só no ano que vem. E aí os dois, Marcelo, já... O Hutzen eu já
já fiz esse convite, ele falou, só ano que vem. Então, ano que vem a gente vai se falando. E agora o Marcelo... Estou de férias também, já estou de férias. Desde a semana retrasada eu estou de férias. Já vinha... Pois é, eu quero que você fique de férias, não vou pedir para você vir para cá, não. Vou pedir para você retornar. E eu acho, cara, o seu curso super interessante, se for possível, eu vou fazer. E vou fazer que nem empresa, vou pedir desconto, vou fazer tudo. William, a minha consideração final, sim, até aproveitando um pouco da sua fala do Hutzen, que a gente fala que o riso liberta a criança interior, não é? Sim. O riso liberta a criança interior. Então, quando a gente estiver falando com o capiroto na empresa, junte-se a ele para libertar o anjo interior dele, né? Porque ele tem um anjo lá guardadinho. Então, vamos fazer com que o riso liberte o anjo interior das organizações para que a gente consiga mostrar o valor da yoga do riso para o público deles. Cara, isso aí vai de encontro com a fala da Tânia, porque a Tânia é super positiva e ela percebe que o mundo vai se transformar para melhor. Mas o mundo não vai se transformar para melhor do nada, não. Vai ser a gente abraçando o capeta, o capiroto lá, que o mundo vai melhorar. Eu estou começando abraçando o meu capiroto aqui, porque eu também não estou capiroto interno. Já é um bom começo. É o bonzinho e o malzinho, o bonzinho. Também quero agradecer a oportunidade esse ano aí para a gente estudar sempre nos finais de semana, né? Durante a semana também, mas nos finais de semana. E uma coisa que o Marcelo Xará falou logo no início da fala dele, eu achei bem importante, que é a questão do ROI ali, do retorno sobre... Isso. E nas empresas, a gente pode mostrar isso muito mais facilmente quando a gente fala não dos ganhos, mas dos prejuízos, né? A rotatividade de funcionários, né? Os funcionários deixando. Hoje em dia, as pessoas não ficam muito tempo nos empregos, né? Elas estão muito mais livres. Antigamente, a pessoa ficava lá e sofria a vida toda, né? Mas hoje em dia elas não fazem mais isso. Os jovens não fazem mais isso. Eles têm uma coisa lá na frente e já vão, mudou para o outro lado, vão. Então, a rotatividade causa muito prejuízo nas empresas, né? O estresse, né? O estresse causa muito prejuízo do âmbito da saúde, né? Pessoas afastadas, pessoas com dificuldade, fora os conflitos todos. Então, usar esse discurso para gerar valor é uma linguagem que as empresas entendem e elas conseguem reconhecer o valor do nosso trabalho, né? Se a gente usar esse viés, né? De falar das dores deles, né? O que causa sofrimento, não o que causa lucro, né? O retorno de investimento é muito focado no lucro. Eu vou gastar isso, então eu vou ter qual lucro, né? Mas tu mostra, quanto que a tua empresa gasta com funcionários afastados por mês? É 50 mil, é 100 mil, é 200 mil, então 5 mil reais é barato para uma solução atingir isso. Né? Quanto gasta com rotatividade? Quanto tempo leva para treinar um funcionário? Qual é o custo disso? Porque um funcionário que sai, que sabia o trabalho, quando entra um novo, por mais que ele tenha a técnica, ele não sabe as nuances, os detalhes, vai levar alguns meses para ele se adaptar à empresa. Então, qual é o custo disso? Né? E aí, o custo disso é tantos mil, tantos milhões. Se a gente conhece a empresa, né? Se a gente estuda um pouquinho da empresa antes de ir lá falar com o capeta impressor, né? Se a gente estuda a empresa, se estuda aquele tipo de empresa, a gente começa a ter esses argumentos e aí fica muito mais fácil de dar valor ao nosso trabalho, porque dependendo de qual é o valor, qual é o tipo de trabalho, qual é o viés que cada um vai adotar, como o Marcelo falou, mas essa linguagem empresarial é importante aprender, né? Se a gente quer entrar no mundo empresarial, tem que aprender a falar não o que vai dar lucro, mas o que gasta, né? Na própria parte ali, ela é criada já para isso, mas se a gente for lá e começar a falar dessas dores e dizer, olha, eu só vou falar sobre isso se me pagarem, senão não venho aqui falar sobre isso, né? E resolver o problema, né? Então, quer resolver, me contrata. Não quer resolver, quer só enrolar, então pode contratar qualquer um aí. Então, mas, acho que um ponto que a Tânia falou, e um ponto que a Tânia falou, assim, Tânia, quando a gente for escolher o público que nós vamos falar, é importante também a gente mostrar a aderência daquilo que a gente está falando. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, às vezes tem gente falando como conquistar o seu primeiro milhão. Já ouviram? Tem um monte de gente, como conquistar o seu primeiro milhão. Aí você fala para o cara, você já conquistou? Ele, não, ainda não. Então, como é que você vai falar
Como conquistar se você ainda não conquistou? Não dá, né? Então, como que eu vou falar de risada se eu não sou uma pessoa que dou muita risada? Como que eu vou falar de bom humor se eu sou uma pessoa mal-humorada, né? Como que eu vou falar de espiritualidade se eu não tenho espiritualidade? Então, primeiro, tem que ser algum tema que tenha muita sinergia com você, né? Senão você não passa a credibilidade que a gente fala, né? Senão você não passa a credibilidade. Então, é muito importante isso, né? Ter essa sinergia. Tem gente que fala sobre liderança, nunca foi chefe, né? Então, quer dizer, ela fala daquilo que ela ouviu, porque ela nunca pensou, nunca viveu aquilo. Pode falar? Pode falar, tem empresa que vai contratar ela para falar, né? Mas o que isso vai trazer de concreto para a empresa? Nada, ela vai falar tudo que os outros já falaram, né? Ela não vai trazer nada de novo. E para nós é legal porque yoga do riso, quase ninguém fala. Quem fala de yoga do riso no Brasil? Somos nós. Que se for 1000 pessoas, é muito pouco ainda. Então, o que a gente fala é novidade, e tem conteúdo, e tem fundamento científico, entendeu? A gente só precisa entender a forma de falar, isso que é importante, né? A forma de falar tem que ser rindo, né, cara? A forma de falar e a intenção que a pessoa tem. Isso. Porque se você tiver uma intenção que não combina ali com a vibração do negócio, não vai rolar. Quer dizer, eu não sei nem como é que eu posso explicar isso em outras palavras. Mas sinergia. Então, acho que é bem assim, que você tem que preparar, tem que vivenciar, para você ter noção do que você vai falar. E não adianta, a maioria, um dos maiores problemas que eu vejo no planeta, e estou falando de mim também, porque eu sou o meu planeta, né? Lógico, cada um é o seu planeta, é você falar sem ter vivenciado aquilo. É aquele negócio do telefone sem fio, né? Que chega no final do negócio que ninguém está sabendo mais o que é. O início não tem nada a ver com o fim. É lógico que você tem que transformar as coisas, mas tem você não pode viajar na maionese e fazer tudo diferente, entendeu? Você tem que vivenciar o negócio. Pode ser uma coisa diferente, mas você tem que vivenciar ele primeiro. Então, estudar é o mais importante. Acho que para Não. Estudar não é o mais importante, não. Vivenciar. Vivenciar. Então, por conta disso, eu vou convidá-los para um minutinho de riso para a gente fazer o fechamento. O que vocês acham? Legal, vamos lá. Vamos lá? Que maravilha! Tchau, pessoal. Deus, muito obrigado. Boas festas para todos. Boas festas para todos, para vocês. Muita saúde. E até o ano que vem. Mantenha o otimismo que vai dar tudo certo, gente. Só na alegria e na felicidade. Gratidão, Marcelos. Gratidão, Vila. Gratidão. Tchau. Obrigado, pessoal.